Meus irmãos, uma alegria muito grande estarmos aqui e que nós possamos agora, né, realmente continuarmos nessa live. E se você tiver perguntas para fazer, que você possa fazer as perguntas aqui que nós vamos estar respondendo, ok? Vamos aqui, minha esposa está selecionando essas perguntas. Primeira pergunta, João Menezes. Mas se Yeshua é a Torá e através dele é que seremos salvos, então não é também pela Torá que seremos salvos? Vejam bem, conforme nós vimos hoje, e vários sidurim apontam, a própria Torá fala da graça. Então, muita gente não percebe, e muitos rabinos racídicos explicam isso, que a Torá não é um fim em si mesmo. A Torá é apenas um meio para se alcançar um fim. Isso, meu irmão, é importante que você tenha em mente. A Torá não é a finalidade em si mesma. O próprio Talmud, no Tratado de Sanhedrin, diz assim: todos os profetas profetizaram apenas sobre os dias do Mashiach. Tudo, ou seja, tudo é sobre Mashiach. O objetivo da Torá é o Mashiach, disse o Rabino Shaul, Paulo, em Romanos, e também diz o Talmud no Tratado de Sanhedrin. Então, o Mashiach, ele que é o nosso objetivo, e ele que é o instrumento da graça. Então, na verdade, não é a Torá por si mesma, é o Mashiach, ok? E é óbvio que o que eu falei, isso anula que nós devemos ter boas obras? Não! Isso está na nossa declaração de fé. Nós devemos praticar boas obras, sim. Devemos praticar as mitzvot da Torá, sim. Porque, como disse Yaakov Hatzadik, Tiago Justo, a fé sem obras, ela é morta, ok? Mas nós temos que entender, porque vejam, a Torá não é a letra. A Torá é o espírito que dá vida à letra. Muita gente acha que Torá é o livro ali com os versos, o texto. Repito, a Torá não é um fim em si mesmo. Isso não é coisa minha. Os próprios rabinos racídicos, eles falam exatamente sobre isso, ok? Outra pergunta. Rafenes, o senhor concorda com o argumento racídico de que Moshe, ao receber a resposta de que podia olhar a terra pelo monte de Pisga, obteve uma visão divina, podendo olhar perfeitamente a terra como se estivesse com binóculos divinos? Vejam, Moshe, quando ele estava perto para entrar na Terra Prometida, até a Torá fala que ele viu a terra de longe. Então, independentemente de algo sobrenatural, os seus próprios olhos viram de fato a terra, mas é claro que ele viu não tudo. Ele teve um vislumbre da terra, mas não enxergou o todo da terra. Ele enxergou com os olhos humanos. E alguns rabinos falam que ele teve uma visão também espiritual sobre a terra prometida, né? Você até falou tipo uns binóculos espirituais, que alguns rabinos falam que ele teve uma visão espiritual. Ele pode ter realmente recebido uma visão espiritual. Agora, de toda forma, conforme nós falamos no shiur que acabamos de ministrar, ele realmente depois morreu e chegou ao Gan Eden, ao Jardim do Éden celestial. E lá, vários midrashim falam que ele se encontrou com o Mashiach.
Então ele se encontrou com Yeshua e ele chegou a Jerusalém celestial. Então depois da morte dele, ele realmente viu toda a glória da Jerusalém celestial. E nós sabemos que na era messiânica, a Jerusalém celestial vai descer, o templo celestial vai descer. Então ele chegou a desfrutar dessa glória. Então eu acredito sim que ele teve uma visão, mas depois ele teve uma visão muito maior acima, muito melhor ainda, desculpe. Ele teve uma visão muito superior ainda quando ele se encontrou com Mashiach no Gan Eden celestial. Pergunta do Miguel Bezerra. Após o juízo final, qual será o destino de Hassatan, Shedim e os ímpios? Eles serão colocados em prisão ou aniquilados? Essa pergunta, salvo engano, foi feita até na semana passada ou na retrasada, que nós estamos até colocando os vídeos no YouTube. E daí na descrição eu coloco até as perguntas que foram feitas. Eu já respondi lá, mas rapidamente eu falei que, segundo o livro de Apocalipse, chegará a era messiânica que durará 1000 anos. Depois dos 1000 anos, Hassatan e os Shedim e os demônios, eles serão soltos. Está lá em Apocalipse que eles serão soltos, eles vão enganar as nações e farão uma nova rebelião. Mas ao final de tudo, eles irão perder e eles serão lançados no lago de fogo. E aí eles terão um juízo eterno. Inclusive, em aramaico, a palavra que é usada dá até a entender que eles serão aniquilados e extintos para todo sempre. Então, isso depois da era messiânica. E é por isso que alguns rabinos até fazem uma distinção entre era messiânica e Olam Rabá, o mundo vindouro. Eu até creio nessa distinção. Alguns rabinos falam que a letra Shin, né, a letra Shin, ela tem 3 pernas. Alguns rabinos falam que essas 3 perninhas da letra Shin é uma alusão às 3 fases da existência humana. Primeira perna, Olam Hazé, este mundo. Segunda perna, a era messiânica. E terceira perna, o mundo vindouro, que seria após a era messiânica, ou seja, seria após o milênio, ok? Mas no final, diz Apocalipse, é só você dar uma lida em Apocalipse que fala expressamente que eles serão condenados, ok? E serão lançados para o lago de fogo. Pergunta de Rafael Oliveira. Quando o ímpio morre, ele vai para o inferno logo em seguida, ou seja, antes do juízo que ocorrerá com a volta de Yeshua? Haveria uma pré-condenação logo após a morte e uma condenação definitiva após a ressurreição? Sim, sua pergunta é perfeita. Vejam bem, segundo a literalidade do texto hebraico, as escrituras em hebraico, todos os mortos vão para o Sheol. Sheol significa literalmente sepultura, cova. Todos os mortos vão para lá. E aí, com o passar do tempo, houve um desenvolvimento doutrinário, tanto no campo das escrituras, quanto posteriormente a literatura pré-rabínica e depois a literatura rabínica, dizendo que não faria sentido o Eterno mandar os justos e os ímpios para o mesmo lugar. Imagina o Eterno mandar todo mundo para o mesmo lugar. E aí começou-se a desenvolver um conceito, inclusive que é um conceito dos perushim, dos fariseus, que no Sheol existem 2 compartimentos. Um seria o Gan Eden, o Jardim do Éden celestial, destinado aos justos, ou chamado também de paraíso ou seio de Abraham, seio de Abraão. Então o justo vai para o Gan Eden, o Jardim do Éden celestial, também chamado de paraíso ou seio de Abraão. E haveria um outro lugar chamado Gehinnom, geralmente traduzido como um inferno, um lugar de fogo, de enxofre, de tormento e de sofrimento, que estaria reservado aos ímpios. Então, o que muitos rabinos explicam? Quando morre, o Eterno já sabe quem é quem.
ok? E ele manda os tzadikim, os justos, para um lugar e os ímpios, os rechaim, para outro lugar. Só que daí o que que acontece? Isso é um pré-julgamento? Você falou muito bem, é um pré-julgamento, né? Eu uso até um termo jurídico, seria uma espécie de prisão preventiva dos ímpios, digamos assim. Só que eles depois vão ter que ser julgados. Tal como aqui no direito, o sujeito é preso preventivamente e depois ele é julgado. Então isso eu fiz um paralelo para você entender. Depois eles terão que ser julgados e aí vai haver sim um julgamento definitivo que dizem as escrituras de até a Brit Hadashah. E nesse julgamento, obviamente, haverá a ressurreição, os justos serão salvos, terão um corpo glorioso, como diz o livro de Romanos, e os outros serão definitivamente condenados. Isso que está nas escrituras, repito, existe paralelamente ao direito brasileiro e direito de outros países. Às vezes a Polícia Federal faz uma operação e o sujeito é preso preventivamente e depois que há o julgamento definitivo dele, ok? Então a prisão preventiva, houve um pré-julgamento, né? Não estou falando totalmente tecnicamente do direito, mas obviamente houve um juízo sobre a vida de alguém, ok? Kátia Costa. Oração é algo pessoal, diferentemente das rezas. Como fazer se algum momento simplesmente as palavras sumirem e a pessoa não conseguir orar? Deve-se usar as rezas para substituir a oração? Vejam, é por isso que na liturgia judaica existe o Sidur, que é um livro de orações. As orações judaicas, 95% são textos das escrituras. Livro de Salmos, Mishlei, Provérbios, 95% são textos das escrituras e 5% são poemas hebraicos de adoração ao Eterno. E é por isso que existe o Sidur. Na liturgia judaica e na vida judaica de oração, existem as orações espontâneas, em que nós falamos com Deus conforme nosso coração deseja. Nós vamos falando naturalmente. Mas existem as orações litúrgicas, que é justamente para isso, porque muitas vezes nos faltam palavras, e aí nós vamos usando palavras que estão nas escrituras e poemas hebraicos para exaltar o Eterno. O Sidur existe para isso. Uma outra razão de ser do Sidur é que o Sidur é usado nas orações coletivas do povo de Israel. Então é para que todos façam as mesmas orações para dar uma unidade. Imagine, sei lá na nossa Kehilá, existe o momento do Shema. Pô, no momento do Shema, todos estarão citando o Shema na mesma hora. Quando nós vamos citar Rodul Adonai Kitov, todos estarão fazendo na mesma hora. Imagine, um está fazendo o Rodu, o outro está fazendo o Shema, o outro está fazendo o Amidá, o outro está fazendo o Avinu Shabbat Shamayim. Pô, haveria uma confusão. Então, por isso que o nome é serviço e é Sidur. Sidur significa ordem. Então, existe uma ordem também. Uma coisa não exclui a outra. Existem as orações espontâneas, que são muito importantes. Existem as orações pré-estabelecidas, que também têm uma função, ok? São coisas paralelas, cada um para um momento próprio. Cauane, eu peço sempre pelos outros em nome de Yeshua, nunca peço nada para mim. Eu agradeço pelo que já tenho. Pelo que já tenho, está correto? Veja, Cauane, é muito bom orar pelos outros e é muito bom também fazer o que ensinou o Rabino Shaul. Em tudo dai graças. Temos que dar graças por tudo. Agora, também não é errado nós pedirmos algo para nós mesmos. Existe uma petição por nós. Agora, é muito lindo o que você falou, você pedir pelo próximo. Isso é lindo. Até a literatura rabínica diz o seguinte, que quando Hazal, os sábios, dizem assim,
quando você pede algo para o próximo e não pede para si mesmo, se você estiver precisando daquilo, ainda que você não peça, a Hashem vai te dar. Vou te dar um exemplo, Cauane. Eu posso estar doente. Eu não orei para o Eterno me curar. Aí chega alguém que está doente e fala: Tzadok, você pode orar por mim que eu estou doente? Aí eu orei pelo enfermo. Eu orei pelo enfermo e não orei pela minha vida. Mas os sábios dizem que já que eu tive um amor pelo próximo e orei pela vida do próximo, o Eterno olhará para mim e pode me conceder também saúde, ainda que eu não tenha feito um pedido para mim. Então, vejam, você pode fazer um pedido para a tua própria vida? Pode sim, é legítimo, é louvável. Conforme estudamos hoje, nunca invocando o seu próprio mérito. Você falou de forma perfeita. Invoque o nome de Yeshua HaMashiach. Invoque o mérito de Yeshua HaMashiach. Então você pode pedir para você e também pode pedir para o outro. E o Eterno também estará zelando pela tua vida. E você falou muito bem. Sempre agradeça ao Eterno por todas as coisas, ok? Pergunta aqui. Neste texto, a palavra Israel é só para os judeus? Efésios 2, verso 12. E naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Vejam só. Especificamente, esse texto de Efésios 2, 12, estava falando sobre os gentios que estavam separados da comunidade de Israel, ok? Que a sua pergunta é se a palavra Israel se é só para os judeus, não. Nesse texto, quem estava separado eram os gentios. E Paulo, ele vai falar que os gentios, eles estavam separados, mas agora eles vieram para perto. E agora eles farão parte da comunidade de Deus. Conforme está lá em Romanos 11, eles são gentios, que eles serão enxertados na oliveira, que é Israel, e aí eles farão parte do povo de Israel, não por nascimento, mas como gentios que foram enxertados. Eu fiz até um shiur sobre isso, que é sobre a videira verdadeira e os ramos da comunidade escatológica. Eu já fiz um shiur sobre isso. Se não estiver, nós já ainda vamos colocar no YouTube, caso não esteja. E depois alguém fez até uma pergunta parecida comigo, que também irá ao ar no YouTube. É sobre a questão do enxerto dos gentios na comunidade de Israel. Então, existem gentios que, de acordo com Romanos 11 e Efésios capítulo 2, que eles são gentios, mas eles serão enxertados na oliveira e eles ingressarão no povo de Israel. Não porque eles são judeus de nascimento, mas gentios que foram enxertados. E isso é muito interessante porque isso se cumpre a palavra de profetas. Eu já fiz vários estudos que estão no YouTube demonstrando que os profetas de Israel, os Neviim, eles já previram que no futuro os gentios eles iriam ingressar no povo de Israel, ok? Uma pergunta do Jimmy. Vou fazer duas perguntas conectadas uma na outra. Ezequiel 28, 11 a 19, Isaías 14, 12, 15, aqui fala sobre a queda de Satanás, ou é o rei de Tiro, ou é o rei da Babilônia? E onde Lúcifer entra nisso?
Ele seria o planeta Vênus, a estrela da manhã, signos do zodíaco, Jesus, ou apenas erro de tradução? Veja, depois eu posso fazer um estudo sobre isso, que isso envolve muita coisa, então não teria como responder assim tudo isso ao mesmo tempo, que a explicação é muito grande, envolveria muitos aspectos. Um dia eu pretendo fazer um shiur, talvez tinha que ser até uma série, porque um só não vai dar. É falando sobre Hasatan e o Shedim e os demônios à luz da tradição judaica. Só que por isso, talvez fossem, sei lá, uns 3, 4, 5 estudos, cada um de 1 hora, porque isso envolve. Essa tua pergunta ela está conectada a várias e várias outras perguntas. Então, para entender tudo isso num contexto geral e mais profundo, a gente tinha que fazer meio que um mini curso de demonologia, de estudos sobre os demônios, sobre Satanás, na literatura rabínica, que é muita coisa. E aí a gente tinha que sistematizar tudo isso. Mas no futuro eu tinha a intenção realmente de fazer isso, porque eu tenho um material muito vasto e isso tem uma coisa muito rica, ok? Mas fica aí essa tua sugestão para um mini curso, né? Para uma série especial sobre esse tema. Eu já pretendia, né? E se você me perguntou isso, mas eu já pretendia fazer isso há bastante tempo. O negócio é ter tempo para fazer tantos e tantos temas que aparecem, mas isso com certeza nós vamos fazer em algum momento. Pergunta: a promessa pode não ser cumprida nesta vida, e sim no mundo vindouro? Pergunta da Cristiane Rodrigues. Sim, há promessas, né? Abraão, o Eterno prometeu a ele muitas coisas que ele não viu o cumprimento. Ele não viu o cumprimento de muita coisa, mas no mundo vindouro ele verá. Então os rabinos explicam que se até Abraão não viu muitas coisas e ele verá só na era messiânica, isso também ocorre com as nossas vidas. Existem coisas que estão reservadas para o futuro, ok? Pergunta de Leonardo Silva: o que você acha de guardar o Shabat? Vejam, nós guardamos o Shabat, não é? Nós já temos vários vídeos sobre isso no YouTube, no nosso site. Eu até aproveito para falar o seguinte: nós estamos gravando essa live e depois, posteriormente, ela ingressará no YouTube. Quando eu coloco no YouTube, na descrição do vídeo, eu coloco as perguntas que me foram formuladas. E quando é uma pergunta em que eu acho interessante colocar um vídeo, um estudo, eu coloco o link estudo. Então, por exemplo, nós guardamos o Shabat e nós temos vários estudos sobre isso, nós temos vídeos, o livro que eu escrevi com mais de 600 páginas, há um capítulo só sobre isso. Então vale a pena você ler o livro, você assistir aos vídeos, você ler os estudos que estão disponibilizados gratuitamente em nosso site. Então tem tudo ali. Então quando eu colocar essa tua pergunta no YouTube, é uma série chamada Perguntas, Dúvidas e Quejandos. Já fiz a parte 1, já gravei a parte 2 e essa gravação de hoje será a parte 3. Aí eu vou colocar a tua pergunta e vou colocar o link dos vídeos e dos estudos, ok? Porque isso é um tema vastíssimo, o estudo do Shabat, mas nós guardamos o Shabat sim. Pergunta de William Francisco: qual manuscrito você se baseia as suas traduções do AT e NT que você expõe nas lives do Face? AT, Alepo, Targum, Leningrado, Ben-Haim, Peshita, manuscritos do Mar Morto, Septuaginta, Bizantino, tal, siríaco, alexandrino, latino, siríaco. Vejam só. Em relação ao Tanar, que é chamado de Antigo Testamento, eu uso como base o texto massorético. Então, como base, eu vou usar o texto massorético como a minha base. Mas
Quando eu vou sair do texto massorético, por exemplo, quando eu vou usar outros manuscritos que são expostos nas notas de rodapé, por exemplo, da Bíblia Stuttgartensia, aí eu cito esses manuscritos. Então, em regra, eu vou seguindo o texto massorético. Aí, quando eu vou seguir exceções que estão na Bíblia Stuttgartensia, eu cito quais são os manuscritos. Às vezes, quando eu vou citar os manuscritos do Mar Morto, que eu uso sim, eu sou um estudioso e amo os manuscritos do Mar Morto, aí eu falo, olha, isso está nos manuscritos do Mar Morto. Quem leu o livro que eu escrevi, muitas vezes eu citava os manuscritos do Mar Morto. Quando eu vou citar um texto que está, por exemplo, na Torá Samaritana, eu cito a Torá Samaritana. Quando eu vou citar um texto que está no Targum, eu falo, olha, isso está de acordo com o Targum. Quando eu vou citar, por exemplo, a Septuaginta em grego, eu cito a Septuaginta. Então, vejam, eu sempre vou citando os textos que estão abalizando os meus estudos, ok? Isso do Tanar. Então, o Tanar, em regra, eu uso o texto massorético e quando eu vou citando outros, eu vou falando. Tal como no show de hoje, eu citei os rabinos, tal. Quando eu vou citar um manuscrito, eu cito o manuscrito. E em relação a Brit Hadashah, o Novo Testamento, está lá na editora a tradução que eu fiz da Peshita e ali, em aramaico, e ali eu coloco todos os manuscritos que eu abalizei o meu estudo. Inclusive manuscritos em grego, porque eu fiz a tradução do aramaico. Só que às vezes o aramaico é diferente, por exemplo, do Codex Sinaíticos em grego, do Codex Vaticanos em grego, do Codex Washingtonianos, que é em grego, do Codex Alexandrinos em grego. Então, em notas de rodapé, eu fiz comparações entre os manuscritos aramaicos e os manuscritos em grego. Então, a versão que está para ser lançada na editora, todo mundo me pergunta, quando vai ser lançado? Não depende de mim. A editora está produzindo, então eu tenho que esperar. Mas eu vou lançar e ali eu coloco... É uma versão faceada. O que é isso? Na página da direita haverá o manuscrito em aramaico e na página da esquerda haverá a tradução para o português e nas notas de rodapé eu farei os comentários comentando os manuscritos e dizendo quais são os manuscritos. E na introdução da Peshita eu coloquei o rol de todos os manuscritos que eu usei, que são muitos. Então ali vai estar tudo escrito direitinho, ok? Pergunta de Nazareno Florencio Paula. Se o Eterno sepultou o corpo de Moisés, é possível que ele o transformou no advento da transfiguração juntamente com Elias? E de acordo com os estudos de Apocalipse, isso é uma confirmação que Moisés é uma das duas testemunhas? Vejam, primeira pergunta, na transfiguração de Yeshua apareceram Moisés e Elias. Agora, eles apareceram ali de uma forma diferente? Sim, não foi com o corpo mortal de Moisés, porque a matéria dele, obviamente, já tinha sofrido decomposição há muito tempo. Então, ali ele apareceu com um corpo que, obviamente, ainda que pudesse ser fisicamente o mesmo corpo, na verdade, houve um certo tipo de transformação para que ele ali pudesse aparecer, ok? Então, houve algum tipo de mutação? Claro que houve. Agora, como foi? Obviamente eu não posso dizer. Ele podia ter aparecido até em corpo glorioso, podia ter aparecido talvez só em espírito, mas claro, foi de forma diferente do corpo. E aí a sua segunda pergunta, isso confirma que ele é uma das duas testemunhas? Existem várias e várias teorias sobre quem seriam as duas testemunhas de Apocalipse. Existem várias e várias teorias. A questão é, nós podemos falar algo com certeza de quem serão? Não.
Existem pelo menos 5 teorias que eu já estudei, mas assim, todas são especulações. Então, eu tenho como dar certeza? Não. Pode ser? Pode, mas também pode não ser. Todas as 5 teorias são muito abalizadas, mas todas elas são especulativas, não podemos dar certeza de nada. Gustavo, tendo em vista que Satã não caiu do céu, qual seria a origem do Shedim, dos demônios? Vejam, é isso que eu tinha falado com o Jimmy, o meu amigo. Isso envolve um curso completo sobre a origem de Hassatã e dos seus Shedim. E já adianto, existem várias e várias obras judaicas falando que Hassatã teve uma queda, sim. Existem. Isso é unânime? Não, não é unânime, mas existem várias obras judaicas que eu tenho aqui que falam sobre uma queda de Hassatã com várias explicações diferentes de quais seriam os motivos, mas isso existe na literatura judaica sim, uma literatura, repito, não é unânime, mas explicando sobre isso, mas isso envolve um curso completo, conforme eu tinha falado com o Jimmy, ok? Bem, Moisés, após a morte, voltou à vida, pois em Romanos está escrito: a morte reinou de Adão até Moisés. Logo, parece que em Moisés, pela primeira vez desde Adão, ele voltou da morte. Além disso, há no livro de Assunção de Moisés, e Joséfo diz no História dos Hebreus que Moisés ressuscitou, e por fim, na transfiguração, ele surge com um corpo luminoso junto com Elias. Sendo assim, não parece ter sido a alma dele sem corpo que ali veio com Elias. Com base nisso, posso crer que Moisés realmente ascendeu aos céus, tendo passado pela morte, sendo sepultado, ressuscitado sem glória, igual a inúmeros outros na Bíblia. Que tá muito grande, tá? Ficou até meio extenso, porque é muita... Veja, essa pergunta foi formulada já há 1 ou 2 semanas atrás. Moisés foi sepultado? Sim. Isso diz a Torá que ele foi sepultado, ok? Ah, mas Flávio Joséfo diz que ele ascendeu aos céus. Isso é uma tradição que Flávio Joséfo seguiu, mas literalmente a Torá diz que ele foi sepultado. E outros que discordam de Flávio Joséfo confirmam que ele foi sepultado. Então eu não acredito que ele ascendeu aos céus, particularmente porque a Torá diz que ele foi sepultado e várias outras tradições paralelas a Flávio Joséfo diz que ele foi sepultado. Agora, ele ressuscitou? Vejam, o episódio da transfiguração não foi a ressurreição de Moisés, tal como o episódio em que nós vemos o rei Saul e Samuel ali aparece. Aquilo ali não é o quê? A ressurreição dos mortos. Aquilo ali é uma aparição, ok? Então ele apareceu tal como Elias também o quê? Apareceu. Então isso não é... Porque a ressurreição dos mortos é uma ressurreição do corpo. Tudo bem, o corpo será transformado, mas é uma ressurreição corpórea daquele corpo. E isso daí não foi uma ressurreição, foi uma aparição. Agora, o que eu falei anteriormente, nesta aparição, provavelmente ele veio com a fisionomia dele de Moisés, né? Provavelmente sim. Alguns rabinos até falam, isso está, agora eu não me lembro se é no livro, se é no Apocalipse, se é no Apocalipse de Barur, ou em Esdras número 4, eu acho que é em Esdras número 4, salvo engano. Mas enfim, eu acho que é Esdras número 4, há uma teoria rabínica, isso é pré-rabínica, aliás, que fala que até quando você ressuscitasse, você primeiramente apareceria com o seu visual para que as pessoas te reconhecessem e depois, em um segundo momento, haveria uma mutação de você. Não tenho como confirmar se isso é verdadeiro ou falso,
mas uma das teorias é que quando você ressuscita, você vem com a sua própria aparência para que as pessoas te reconheçam e depois há uma mudança, ok? Mas, ou seja, se Moisés apareceu ali na transfiguração com Elias, provavelmente ele estava com a aparência de Moisés e provavelmente ele estava com a aparência e provavelmente Elias estava com a aparência de Elias também, ok? Mas repito, isso não foi a ressurreição geral dos mortos. Jeff Santos, quando João 8, quando o Messias aparece no pátio do templo, os fariseus para entregar a mulher adúltera no flagra, como pegou no flagra? E cadê o adúltero? Será que essa história é verdadeira? Eu tenho um vídeo no YouTube sobre essa história, explicando tudo isso. Então eu vou pegar a tua pergunta, vou gerar esse vídeo no YouTube e ali eu coloco a descrição do vídeo. Se você entrar ali no nosso canal no YouTube e jogar assim na lupa, que é ali, mulher adúltera, é um vídeo, salvo engano, o nome é assim, é verdadeira ou falsa a história da mulher adúltera? E tem um vídeo também, um outro que eu pergunto assim, o que Yeshua escreveu no chão no episódio da mulher adúltera? Isso nós já temos no YouTube 2 vídeos sobre isso, ok? Bem, então nós estamos respondemos as principais perguntas. Então, repito, eu vou pegar essas perguntas, vou gerar um vídeo chamado Perguntas, Dúvidas e Quejandos, parte 3, e vou colocar no YouTube. E essas perguntas, tal como essa última pergunta da mulher adúltera, eu vou colocar na descrição do vídeo e ali eu vou colocar todos os links de todos os vídeos que vocês me perguntaram para vocês assistirem.